83. Sexta-feira por aqui. Já deixei Mateuzinho na escola. Já tô indo mais adiantadinha pro CrossFit. Teve pesagem agora de manhã. A balança subiu 900 gramas. Mas, gente, se já não me abalava antes, agora, então, que eu fiz a segunda bioimpedância, tem vídeo aqui no canal, que foi ao ar essa semana, mostrando o comparativo das duas bioimpedâncias, né? Porque eu tinha ficado 50 dias na balança, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tinha perdido, entre aspas, na balança, só 1,6 kg, 1,8 kg. Ou seja, desesperador, né? Pra quem tá tentando comer mais certinho, pra quem tá se exercitando bastante, se esforçando, era um horror. E aí, quando eu fiz a bioimpedância dos 50 dias, eu vi que, na verdade, eu tinha perdido 4 quilos de gordura. E desses 4, 3 são na região do abdômen, aqui do tórax, né? Da barriga, dos órgãos. E ainda ganhado 2 quilos de massa muscular, meu Deus. Agora que a minha preocupação com a balança é: devo continuar pesando por aqui todas as semanas, até para servir de estímulo para você quando a sua balança não colabora. Então, da semana passada para essa semana, a balança subiu aí 800, 900 gramas, acho que 800. Nem cosquinha no meu psicológico fez essa semana. Nem cosquinha. Porque eu sei que eu estou no caminho certo, comprovadamente, por documentos, né? Por exames, que eu estou no caminho certo. Ixi, tá bom demais. A gente vai seguindo o baile. E essa semana eu só não me exercitei no feriado da terça. Na emenda do feriado da segunda eu fui, na quarta eu fui, na quinta eu fui. Hoje eu vou de novo. E aí o diário tá começando, como sempre, no final de semana. Então eu fico pensando, você que chega novo aqui, não se apavore, gente. Começa no final de semana. Às vezes tem alguma coisa mais desregradinha, depois a gente compensa no meio da semana e dá tudo certo. Especialmente essa semana, que hoje eu saio de viagem, né? Nós vamos dar um pulinho na praia, mas não vamos na praia pra turistar, não. Só vamos dormir na Praia Grande. Eu sou de Itanhaém, interior de São Paulo, então nós estamos bem longinho de lá, umas 7 horas de lá. E amanhã de manhã, né, no sábado de manhã, nós vamos com uns parentes da minha sogra para Aparecida, porque é aniversário da irmã da minha sogra amanhã, e aniversário de casamento também. E aí eles vão celebrar alguma coisa lá na Aparecida. E a minha sogra queria ir, e aí meu marido resolveu levar, e a gente vai também. Então, a gente dorme lá em Aparecida e volta no domingo, né? No domingo. Eu não professo a fé católica, né? Eu tive criação católica, não é essa fé que eu professo, mas eu respeito absurdamente todas as religiões, e eu acho que, especialmente as religiões cristãs, elas não deveriam falar línguas diferentes. Acho que elas dialogam entre si porque têm Cristo em comum. Mas respeito todas as cristãs, as que não são cristãs. Respeito absurdamente, respeito os rituais, respeito os templos, os locais. Então, para mim, vai ser também uma conexão espiritual de qualquer forma, né? Ai, gente, treino de força concluído com sucesso. Tô tão feliz, porque eu consegui levantar o meu corpo do chão na força do braço, na corda. E eu tinha falado no diário passado que no segundo ou terceiro dia, quando eu entrei no cross, 3 meses atrás, tinha sido subida na corda. E aí, o exercício de base, né, vamos dizer assim, que é pra gente aprender depois a subir na corda, é deitar o corpo no chão e levantar na corda na força do braço. E descer de novo segurando na força do braço, né? E fazer isso. E aí é óbvio que eu não consegui fazer, porque tinha 2 coisas que eu não tinha, era força no braço e no abdômen. E isso tá melhorando, devagarinho, mas tá melhorando. E aí eu tava muito ansiosa pra hoje, porque
nenhuma outra vez teve subida na corda que eu vim. Então eu não consegui tentar de novo pra ver se eu já tinha melhorado, né? Essa questão da força. E aí hoje teve. E aí hoje eu fiz questão de vir. Ontem eu fiquei trabalhando até mais tardão à noite, pra não ter que trabalhar hoje mais cedo, porque como eu vou encerrar o expediente mais cedo pra viajar, pra não ter que ficar trabalhando hoje cedo e faltar dessa aula, porque eu queria ver. E eu fiquei tão feliz porque eu consegui fazer. Consegui, não foi fácil, mas eu consegui. Lógico, um dia eu ainda vou conseguir subir na corda, né, escalar a corda. Mas de eu ter conseguido fazer isso, meu Deus. E aí foi treino de força, né, e barra com força, e levantamento de barra com peso. E aí teve 50 movimento na barra. E aí eu comprei um grip novo. Gente, que chuchuzinho. Aí não machuca a mão, sabe? Pra fazer. Nossa, que gostoso. Porque vocês sabem que eu fiquei com bolha, né? 2 semanas pra trás aí. A bolha sangrou no outro treino. Uma regaceira. Mas foi muito bom ter ido. Porque tô encerrando a semana feliz. Com chave de ouro. Me comparando comigo, né? Porque, lógico que tem algumas pessoas que também não conseguem subir na corda ainda. Mas eu era mais iniciante, então eu era a única que não conseguia levantar o meu corpo do chão. E agora eu consigo. E mais um nível desbloqueado, né? E é isso aí, vamos se movimentar, gente. Vamos se movimentar, se desafiar. Não fica parada, não. Faz alguma coisa, nem que for em casa. Nem que for alguma coisa pra botar aí no YouTube, uma dança, pular corda. Alguma coisa, né? Uma caminhada. Só se mova. Isso faz um bem danado. Ó, eu saio de lá super alvoroçada, cheia de, parece que cansada, mas parece cheia de energia, sabe? Uma coisa meio doida. Agora chegar a fazer café e trabalhar de casa hoje, porque hoje eu encerro o expediente mais cedo pra sair de viagem. E cafezinho da manhã, café purinho, 2 ovos mexidos com bacon e meu mamão tava acabando, então eu coloquei um pedaço de uma banana junto. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Algo me diz... Vai um café? Algo me diz que eu vou passar um final de semana de Tiranossauro Rex, assim, com os bracinhos. Porque meus braços já estavam doendo pra caramba de ontem. Tava doendo muito de ontem por conta do levantamento dos 50 quilos. E aí... Hoje, por conta do esforço na corda e mais as 50 barras, algo me diz que eu vou passar um final de semana de Tiranossauro Rex, assim, com os bracinhos sem conseguir mexer. Misericórdia. Gente, eu tava tentando achar um negócio no Instagram, eu não tô atuante no Instagram, então nem adianta me seguir lá que vocês não vão ver por enquanto nada por lá não. Eu tô bem destinada ao YouTube mesmo, eu dei um detox, assim. Talvez uma coisinha ou outra que a academia posta, eu reposte, mas eu não tô atuante lá. Mas eu tava tentando mexer no negócio lá pra ver umas solicitações de amizade. E eu me deparei com uma foto. Foi 2024, março de 2024. Em Ribeirão, eu fui levar minha filha no show do João, que ela queria assistir, e foi com outra amiga e a mãe. Gente, como que eu tava, eu já tinha reganhado meu peso, né? Como que eu estava inchada, gorda, né, óbvio, mas assim, inchada, o olho até some. Não, eu vou deixar a foto, vou até vir pro canto, porque eu vou deixar a foto aqui, pra vocês falarem se eu tô doida. O tanto que eu já mostrei outras fotos aqui, mas, nossa, de vez em quando aparece umas pérolas aqui, e aí não é a foto não, porque eu cortei a foto ali, porque tinha outras pessoas na foto, né? Mas as outras pessoas estão tudo magra. O problema ali não era a foto, não é ângulo, não. Comida, vai ser comida de marmita e salada que tinha na geladeira. Meio prato de salada. Aqui tem arroz com um pouco de estrogonofe perdido e estrogonofe perdido com um pouco de arroz. Sábado de manhã por aqui, com essa vista, mas nós viemos só dormir. Ontem... Na estrada, eu comi 2 pedaços de pizza na vinda pra cá. E aí, quando nós chegamos aqui, depois das 10h30 da noite, ainda eu belisquei um pedaço de pão de torresmo, umas mini pizzinha pequena. Então, ontem
foi exagerado. Hoje o café eu não consegui filmar pra vocês, mas também foi exageradinho. Eu comi um pedaço de pão de torresmo, comi umas 2, 3 torradas com requeijão, comi um pedaço do bolo de aniversário. Ontem à noite eu comi um pedaço do bolo do aniversário, ela cantou parabéns. E nós estamos se ajeitando para poder ir para Aparecida. O Mateuzinho desceu só para botar o pezinho lá no mar. Olha quando que eu tô aparecendo por aqui. Segunda-feira, deixei o Mateuzinho na escola, tô indo pro cross. Vamos conversar um pouquinho sobre esse final de semana, né? Não dá pra eu ficar narrando assim, né? Quando eu tô em viagem com outras pessoas da família, né? Vocês sabem que não é tão natural assim. Pelo menos pra mim, pro meu contexto. Mas eu vou contar pra vocês, teve muita coisa que eu filmei também, vou deixando enquanto eu estiver falando. A última vez que eu apareci aqui, ou não apareci, mas estava narrando com a imagem da praia, foi falando até o café da manhã do sábado. Eu esqueci de falar que antes de comer ali tudo aquilo que eu falei no café, eu comi queijo branco, porque era a fonte de proteína que estava ali no jeito, então eu comi queijo branco primeiro, e depois eu continuei o café. De bebida, neste final de semana inteiro, eu mantive certinho, né? Tomei água com gás, não tomei refrigerante, não tomei suco, não tomei bebida alcoólica, nada disso. De manhã, por perto ali da hora do almoço, né? A gente foi para Aparecida. E aí lá ia ter a celebração a gente assistir a missa que ia falar sobre abençoar as alianças, né, da bodas de ouro da tia do Mateus, era aniversário dela também. E aí foi muito, muito legal, foi muito bom ter ido, né? Fazia muito tempo que eu tinha ido a última vez em Aparecida. E a maioria das coisas eu não me lembrava daquele jeito. A basílica, né, linda, independente da crença de cada um, assim, a basílica é uma coisa impressionante. E eu sempre penso assim, que lugares onde a fé de muitas pessoas está reunida, pessoas ali depositando a esperança da vida, dos seus filhos, da sua própria vida, né, tantas coisas, tantos sonhos, tantos pedidos, tantas coisas, seja em que fé for, em que religião for, os templos eles vão ser sempre de uma energia muito boa. Eu penso assim, vão ser sempre muito abençoados, sabe? Porque eu penso que Deus, seja a língua que for que ele fale, seja qualquer, apesar de eu acreditar que Deus não fala não escolheria falar para uma única crença, né? Não acredito nisso. Deus é muito maior para ter essas divisões humanas, para escolher para quem que ele vai funcionar. Eu penso isso. É sempre uma energia muito forte, uma reconexão muito forte, independente da gente professar aquela fé ou não. Então foi muito especial. Nós chegamos lá e aí até a hora do jantar ia estar longe. Então fomos numa pastelaria, acho que é a pastelaria do Luiz, que é bem conhecida lá, alguma coisa assim. Fomos lá comer pastel, aí eu comi um pastel de palmito com queijo e tomei água com gás. Depois da noite nós fomos num restaurante muito, muito legal, chama Augustus. É um barzinho, um restaurante muito legal. E aí, minha gente, aí eu comi, assim, não comi pra passar mal não, mas eu comi muito bem. Eu só não comi sobremesa porque eu queria experimentar o pudim de café estava em falta. E aí tinha um monte de outras sobremesas extremamente apetitosas até. Mas eu não ia comer porque eu queria o de café, então eu não comi. Mas nós pedimos
peixe, camarão, lula empanado. Depois eu pedi um abadejo ao molho de alcaparra e camarão. Nossa, comemos um monte. Depois, no domingo, ontem, o café da manhã foi café da manhã de hotel. E aí eu comi muito mais do que eu costumo comer, né, obviamente. Só que eu comi, assim, bem assim. Primeiro eu comi ovo mexido, comi queijo. Aí peguei 2 pãezinhos de queijo, café sem açúcar. Depois que eu fui pegar o pedaço de bolo de fubá cremoso e o pedaço de bolo de laranja ali que eu tava querendo. Mas eu filmei aqui, vou tá passando aqui pra vocês. Depois nós fomos fazer uns passeios, fomos andar de trenzinho, fomos ver umas coisas assim, que foi bem emocionante, sabe? Foi bem espiritualmente interessante. Depois viemos embora. Pegamos estrada e voltamos direto pra casa, né? Chegamos aqui já de noite. Então nós comemos de novo, no caminho era umas 2:30 da tarde, mais ou menos. E aí eu fiz um prato com salada, arroz, uma costelinha com barbecue. Fiz um prato ali, comi, bom, muito bom. E depois eu comi de sobremesa um pastelzinho de Belém, né? Um pastelzinho de nata e um outro doce português. Que eu gostei mais do pastelzinho de Belém mesmo. Sempre eu escolho um outro diferente e gosto mais desse. E aí, chegamos em casa e eu não estava com fome. Eu sabia que eu tinha que comer, porque agora eu vou treinar agora de manhã. Mas eu não estava com fome, né? Por conta da quantidade que eu tinha comido, então eu não comi. E é aquele negócio, né? A gente sai fora, eu tô me sentindo inchada, com a minha barriga dura. Mas hoje eu tinha que vir. Hoje é fábrica de gominhos, então hoje é muito abdominal. Mas estamos aí, né? Pra treinar, cheguei aqui no box. Misericórdia. Foi um excelente treino. E eu acho que de manhã tava bem desanimada, né? Conversando com vocês. Mas é cansaço mesmo de não ter descansado, né? No final de semana. Viagens meio longuinhas, assim, de carro dá uma cansadinha. Pelo menos pra mim dá. Mas um outro fator também que eu tava hoje pensando, hoje eu não tava muito animada pra vir, na verdade. Porque eu tava com muita dor ainda da semana passada do treino. Esse final de semana inteiro eu tive muita dor nos braços, né? Fiz muito esforço pra levantar meu corpo naquela corda e segurar ele na descida ali. Eu tô com mais de 80 quilos, né, gente? Então não é brinquedo não pra quem ainda não tem músculo suficiente. Com mais tudo as barras, né? Mas hoje teve um pouquinho de barra também. Não muito, mas teve. Teve corrida. Teve deadlift, que é aquele levantamento de peso na barra, igual semana passada eu filmei pra vocês, no outro diário, que tá até na capa do último diário. Então foi bastante treino de força também. Mais força, na verdade. Teve fábrica de gominhos hoje, né? Então muito abdominal. Mas valeu a pena ter vindo. Porque parece que as dores amenizam, né? A liberação de hormônio mesmo faz as dores amenizarem. Elas já estavam hoje mais brandas, né, do que no final de semana. Mas parece que a gente sai sem dor. Mas acho que pela própria liberação de hormônios mesmo. Ah, e é isso. Aí agora, que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Agora eu chegar em casa, preparar um cafezinho da manhã. E aí, gente, o que acontece? Essa semana, provavelmente, o resultado da semana fica comprometido, né? E aí eu tenho que caprichar para pelo menos tentar manter um 0-0. Porque o final de semana teve, né, muito, assim, mais diferente do que eu costumo no meu dia a dia normal, então é natural isso. E aí durante essa semana eu vou ter que dar uma caprichada maior ainda. Então, por exemplo, agora de manhã vou tirar o bacon do meu ovo. E tô pensando, chegou o whey, eu comprei um whey, mas é um whey de carne, da proteína da carne. Porque eu tenho um certo probleminha com lactose, a Ana, a Júlia tem também. E aí um dia nós tomamos uma dose de whey de leite
E no outro dia, estourou 2 espinhas no meu rosto, que não é uma coisa que eu costumo ter. E então eu falei, será? Porque é um dos efeitos, né, para algumas pessoas. Aí eu comprei um whey de carne e vou ver se eu começo agora a tomar de vez em quando whey. Comprei sabor doce de leite, que falaram que era o melhorzinho. Aí eu mostro pra vocês. E aí eu tô pensando em colocar no café agora pra aumentar a dose de proteína. Então acho que eu vou comer 2 ovos mexidos e um café com o whey de doce de leite, pra ficar na esperança de parecer um cappuccino assim, né? Pra não ficar muito ruim de tomar. Pra dar uma turbinada na proteína agora. Só que amanhã é meu aniversário de casamento, meu e do Matheus. Então, à noite, ou a gente prepara alguma coisa diferente ou a gente sai pra jantar. Então, quer dizer, eu não vou conseguir corrigir a semana toda, então vou tentar caprichar o máximo possível. Torçam aí, cruza os dedinhos pra eu conseguir caprichar o máximo da semana pra tentar, pelo menos, equilibrar e manter no 0 a 0. Eu trabalho presencial uma temporadona agora, porque a minha colega de trabalho saiu de férias, então agora eu vou trabalhar uns par de dia direto presencial. Cafézinho da manhã tá aqui mais limpo, 2 ovos mexidos, do maridão tá ali com bacon, café purinho. Esse aqui é o whey que eu comprei. Eu dei uma pesquisada, me falaram muito bem desse. Eu ouvi falar muito bem o hidroprotein da FTW Beef, né, que é feito da proteína da carne. E aí, eu vou mostrar pra vocês o pote, gente. Eu falo que só polui o meio ambiente, porque de pó mesmo nunca não tem metade, né? Aqui eu vou testar com café e já conto pra vocês. Não é tão difícil de dissolver, não. Eu vou depois testar uma outra vez com o mixerzinho, sabe? Aqui é bastante pó, né? Pra esse tanto de... Olhando, ficou parecendo um cappuccino mesmo. Vamos ver. Falar assim, nossa, que maravilhoso. Mas dos whey que eu já experimentei até hoje, que às vezes uma amiga minha dá as amostrinhas pra mim, ou sachêzinho, eu nunca achei nenhum que eu gosto, então... Fica bem grosso, que é bastante pó pra pouco café, né? Só que ele fica doce, porque é de doce de leite. E eu já tô acostumada mais com o café mais amargo, né? Mas, enquanto eu não achei outra alternativa, queria que vocês, quem consome whey, colocasse as maneiras como consome. A Ju, eu sei que faz panquequinha, né? Algum bolinho, alguma coisa, eu preciso dar umas pesquisadas pra tentar achar uma maneira que eu me adapte melhor a consumir pra aumentar o aporte de proteína, né? Mas é bebível. Um scoop tem 26 gramas de proteína. E o almocinho, salada de repolho e bife. O lanchinho hoje à tarde vai ser 2 fatias de mussarela. E a jantinha, eu levei o Matheusinho na natação depois do trabalho. São 4 colheres de arroz, 1 colher de farinha e 2 ovos. Era pra gema ter ficado mole, mas falhou. E limão. Bora pra faculdade. Acabou a semana de integração, acabou a mamata. Não tem jeito de escapar. E amanhã, que é meu aniversário de casamento, meu e do Matheus, né? Eu já não vou perder uma aula muito importante de terça. Mas a gente tem algumas coisas que não tem como, são inegociáveis, né? Não tem como eu deixar o nosso aniversário de casamento pra ir. Assim, tem algumas coisas, igual aniversário das crianças, aniversário do Matheus. Não tem jeito. Mas faz parte. E vocês viram que eu comi carboidrato, né? Arroz e farinha e enfim. Mas eu não tava com vontade de comer só ovo, nem de esquentar uma carne que tinha ali. Não tava. Tem horas, especialmente no período noturno, que tem coisa que não apetece.
E eu tocaria tranquilamente jejum. Eu tava com vazio gástrico, né? Mas eu comi o lanchinho, as 2 fatias de mussarela no meio da tarde. Outro dia, uma querida aqui do canal perguntou, né? Sugeriu por que eu não trocava por um queijo mais magro, como sugestão mesmo. Eu já tinha recebido esse tipo de sugestão. Eu gosto de queijos mais magros também, só que primeiro que é prático pra mim, porque quase sempre tem mussarela em casa, mais do que queijo branco. E segundo, que acho que é uma herança carnívora, né? A herança das temporadas carnívoras, porque a gente consome queijo gorduroso na carnívora, né? A gente foge de queijos magros. Então eu acho que por isso. E acho que um terceiro fator que eu nem respondi lá no comentário, mas que também acho que influencia, é que eu tenho uma certa intolerânciazinha a coisas com leite. Não sei se é lactose, não sei se é caseína. Sempre tive, desde sempre. E é uma coisa que, se eu fico uma temporada sem, aí fica mais fácil ainda de eu perceber. Só que algumas coisas não me dão nenhum tipo de desconforto, nada gastrointestinal. Por exemplo, manteiga e queijos gordos geralmente não. Mas queijos magros e leite raríssimo vocês me verem consumir um leite. Aqui acho que vocês nunca viram. Acho que nunca, em nenhuma das 2 temporadas, vocês viram eu consumir leite. Leite mesmo, assim. Tipo, tomar um copo de leite, sabe? Então, queijo magro, queijo fresco, eu amo queijo fresco. Queijo fresco, e leite em si, não me... Doces que tem leite, sabe? Essas coisas, geralmente são mais desconfortáveis pra mim. Então, por conta disso também, eu acho que junto os 3 fatores. E aí eu não tava com vontade, sabe, de comer só proteína. E ficar sem comer, eu vou treinar amanhã cedo. Eu ainda tenho esse receio, sabe? Como são uns treinos muito pesados, de muita força ali, eu fico com receio de ficar em jejum. Eu já fico, né? Porque que nem eu como antes de ir pra faculdade, como tipo 6:30 da tarde. E aí eu vou treinar no outro dia às 7 da manhã. Então já dá ali umas 13 horas em jejum. Ontem foi de boa pra hoje. Ontem eu comi só no caminho, né? Na estrada, voltando de viagem. Era ali umas 2:30, 3 horas da tarde. E treinei hoje, tava com receio de não me sentir bem, mas treinei hoje de boa. Então talvez seja só receio. Eu me dou muito bem com jejum, né? Então talvez seja mesmo receio. Acho que eu preciso começar a fazer alguns testes, sabe? De retomar um pouquinho mais o jejum, ali tentar fazer com 20 horas, com 24 horas e ver como que eu me saio. Eu nunca fiz treino de força com essa quantidade de jejum, né? Então não sei. Mas time que tá ganhando, né? É bom a gente ficar mexendo muito, né? As bioimpedâncias lá, comparativa dos 50 dias, deu muito bom do jeito que estava sendo feito, sem prolongar jejum, né? Sem tirar todo o carboidrato ainda. Então, eu acho que convém a gente manter o time que tá ganhando por mais um tempo assim. Mas eu queria ter limpado mais. No almoço, vocês viram que ficou limpíssimo, né? No café da manhã ficou limpíssimo. No almoço, limpíssimo também. Comi só carne e salada de repolho. A mussarela, né? Ali no meio da tarde. Só que aí a janta eu senti vontade. Um carboidrato. Aí eu tinha pensado em fazer um pão com ovo e queijo, mas como eu já tinha comido queijo à tarde, e aí eu pensei, bom, entre carboidrato do pão e carboidrato do arroz, vamos no carboidrato do arroz, né? Vamos sem farinha. E aí por fim que eu coloquei a farinha de mandioca, né? Temperada ali. Mas pelo menos não era o trigo. É umas compensações que caloricamente talvez não faz tanta diferença assim essa troca não. Mas tem hora que não é só calorias que a gente tem que trocar, né? Tem horas que são outros nutrientes, que são coisas menos inflamatórias. A gente vai jogando assim o jogo. Amanhã pretendo ir treinar, tô indo pra faculdade, aí volto a dormir um pouco mais tarde de novo. Aí fica de novo as semanas com menos horário de sono.
final de semana também não foi com tanto sono, porque tava fora de casa. A gente dormiu lá de madrugada no primeiro dia, 3 horas da manhã. No segundo dia dormimos mais cedo, porque a gente tava lá em Aparecida. Mas é isso, né? Vamos que vamos. Terça-feira, já deixei o Matheusinho na escola, só que hoje eu não fui muito adiantada, já deixei ele lá assim, no horário, sabe? Em cima do horário. E aí, até eu chegar lá no box, eu ia chegar já provavelmente ali no final do alongamento, começo do aquecimento. E aí eu não vou chegar tão mais tarde assim. E hoje é terça, é capaz de estar bem lotado. Então é mais ruim ainda chegar tão depois. Então o que eu vou fazer? Mas eu vim trocada já mesmo sabendo. Eu me troquei porque senão eu não ia fazer nada, né? E aí eu vou reproduzir uma parte do treino em casa. Como ela manda, né, o treino. Então as partes que eu sei ou que eu pesquiso ali rapidinho, eu vou reproduzir em casa. Tem corda, bastante corda hoje. Tem uma flexão de braço de ponta cabeça na parede, que eu não dou conta de fazer mais. Eu tô conseguindo agora fazer adaptado, né? Tentar ir melhorando para ficar umbigo na parede, né? Para subir as pernas na parede. Então eu subo já alguma coisa. Então eu vou melhorar esse movimento. E tem burpee, tem algumas coisas. Então eu vou fazer esses movimentos em casa, né? E dar uma treinada em casa. Apesar de não ser a mesma coisa que lá, porque lá você acaba fazendo no tempo, na intensidade e tudo mais. A gente não vou ter como ficar organizando o cronômetro de tempo para cada exercício, né? O objetivo é ser rápido para dar conta de fazer, dar tempo para poder preparar café, tomar banho e trabalhar. Mas vou treinar. Se eu filmo alguma coisa para vocês. Agora, se eu estiver assistindo os vídeos para aprimorar os movimentos, porque existem alguns vídeos bem legais que vão aprimorando movimentos, e acho que talvez a hora de treinar em casa seja uma boa opção para fazer isso, para dar uma aprimorada nos movimentos. Aí eu vou estar usando o celular para ver, não vou estar filmando, mas alguma coisa eu mostro para vocês.
40 minutos. Eu fiz básica, fiz um bom alongamento e depois eu pulava 100 cordas, fazia 4 ou 5 mãos ali no chão e pés na parede e 20 agachamento, depois 100 cordas e foi, não sei quantas vezes foram, mas foram 40 minutos. E agora eu vou parar, preparar cafezinho e tomar banho pra ir trabalhar, ó. Olha que café da manhã mais bonito. Café purinho, 2 ovos mexidos com bacon e uma banana na frigideira com canela. As fumacinhas. Pensa na pessoa sendo paparicada já no serviço. E o almocinho, carne, salada de repolho, 3 colheres de arroz, uma concha de feijão e uma colher de farinha. Sobremesa vai ser um pedaço de chocolate meio amargo, tá ainda os restos do ovo aqui ainda. O que vocês acharam do look? Pra ir jantar com o marido. Vale night hoje. A Ana foi pra faculdade, o Mateuzinho ficou com a minha sogra. E vamos, ó, jantar. Lembra dessa saia? Que eu provei aquele dia das provas de roupa, que eu falei que ela ainda tava marcando um pouquinho. Já melhorou. Não que ainda não marque nada, mas já melhorou super. Nota de 0 a 10. Já voltamos de Rio Preto. Nós fomos num restaurante fazia muito tempo que a gente queria conhecer. Tem um chefe de cozinha bem famosinho, sabe? E foi uma experiência maravilhosa. De entradinha, nós pedimos uma brusqueta com queijo brie e presunto parma e mel. E aí vinha 4, assim. Eu comi 2, o Matheus comeu 2. Depois de prato principal, eu pedi um arroz nero com frutos do mar. Pensa num negócio maravilhoso, maravilhoso. E o Matheus pediu um risoto. Mas super bem servido, sabe? Muito, muito bom. E depois de sobremesa, eu pedi era uma massa folhada com uma cocada cremosa dentro e um abacaxi assim caramelizado, mas azedinho por cima. Top também. Matheus deu uma garfadinha só da sobremesa, o resto eu que comi. Maravilhoso. Tomei água com gás. Não tomei bebida alcoólica, nem refrigerante, nada. E foi uma experiência gastronômica muito boa e uma excelente comemoração de aniversário de casamento. Quarta-feira, tô indo pro box e a gente tem que ficar se convencendo, né, pra ir treinar. Hoje o Mateuzinho não foi pra escola. Ontem a gente saiu, né, ele ficou com a minha sogra e ele acabou não dormindo no horário. E a gente autorizou ele a dormir mais tarde, então que ele não iria hoje pra escola, porque senão ele não consegue acordar. E aí eu já fiquei me preparando. Vou levantar cedo e treinar a mesma coisa. Se eu não tivesse vindo treinar, em tese teria como eu dormir ali quase 2 horinhas, umas 2 horinhas a mais. E é tentador, né? Tentador, especialmente pra quem não tem muito tempo pra dormir. Mas sexta já é feriado. Ontem eu já fiz o treino em casa, que querendo ou não, acaba sendo um pouco menos intenso do que lá. Não tem jeito. Em casa, quando a gente tá no fim das forças, a gente para. Lá, a gente tem que continuar. Então é diferente, sim. É ótimo que eu treinei em casa, que eu não deixei de treinar, mas seria melhor se eu tivesse treinado lá. E sexta, provavelmente, o box é fechado por conta do feriado, do 1º de maio. Então, levantei, coloquei despertador, levantei e tô vindo treinar. E aí, a hora que eu estava saindo, o Mateuzinho levantou. Acabou que não ficou dormindo até o horário que deveria também. E aí, eu estava já com minha garrafa d'água cheia, já estava com as coisas prontas, trocada, pegando a chave para sair. Eu voltei para poder, né, falar para ele: deita, filho, lá com papai, eu não quero, não sei o que. Também não era um horário que dava certo de eu dar banho nele e ajeitar para levar para a escola, porque senão também ele chegaria muito atrasado. Mas eu por um momento pensei em não vir.
aquela história da mulher, sabe? Da mãe, que já ia deixar ali, não deixar o filho pro pai levantar e cuidar, sabe assim? Mas o Matheus estava acordado, já estava deitado, mas tinha acordado. Tava com sono, mas estava acordado. Então, eu falei, filho, deita lá com seu pai. A mamãe vai treinar. E aí, falei, deixa eu parar de pensar nisso, né? Deixa eu parar de pensar nisso. Ele não é um bebê, ele já tem 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano, né? Ele sabe lá deitar com o pai dele vai lá com ele. Eu falei, gente, eu tô trocada, eu tô saindo, não é certo eu desistir de ir por tudo que acontece, como se tivesse que estar tudo perfeito para eu ter o direito de treinar. E aí eu vim, ainda meio que incomodada com isso, né? Mas vim. E vamos lá. E hoje o treino é bem pesado. Hoje é bem pesado. Tem força e cardio bastante mesmo. Tem bastante corrida. Ah, quarta-feira, né, gente? Quarta-feira é quarta-feira. Então, bora. Cadê o pessoal da Carambolas? Carambolas. Então, nesse vídeo, a palavra-chave, como sugerido, vai ser carambolas. Coloca aqui embaixo, carambolas, se alguma vez na sua vida você já saiu esgotada de alguma coisa que você tava fazendo. Meu Deus. Gente, quarta-feira é quarta-feira, né? É uma coisa assim, inexplicável. Por isso que eu falo que em casa eu não teria feito, mas nem um terço do que eu fiz. Eu teria parado na metade da metade, talvez da metade, com toda certeza, porque já não estava dando. E ainda assim, gente, é que o aquecimento já foi puxado, tinha burpee no aquecimento, o aquecimento já foi puxado. Eu já tava morrendo no aquecimento. Mas no treino mesmo, tinha 4 grandes blocos repetidos, assim, né? 4 repetições de um bloco grande. E ainda assim, só deu tempo de eu fazer 2, ou seja, faltava 2 repetições do bloco inteiro ainda do treino principal. Se eu não tivesse que vir embora, eu não sei se eu daria conta, não. Porque já tava muita gente pedindo arrego, já encostado num canto, já. Meu Deus. Mas mesmo assim, ainda deu pra fazer 800 metros de corrida. Seria 1,6 km o total, né, dos 4 blocos. Deu pra fazer, nossa, muita coisa. Eu tô derretendo, meus braços estão tudo suando. Hoje posso falar assim que foi um treinão. Eu já não tava com tornozelo, já não tava com perna, já não tava com nada. Meus braços ainda estão doendo, né, da sexta e da segunda. Ai, tá difícil um lugar que não tá doendo aqui. Chegar em casa, tomar um banho, preparar café primeiro, né? Hoje eu tenho que assar pão de queijo pro Mateuzinho, que ele tá em casa. Tomar um banho e trabalhar presencial. Que tô puxadíssima, apertadíssima de costura, né? Tô puxadíssima de serviço hoje. E o cafezinho da manhã, café purinho, 2 ovos mexidos com bacon e uma banana nanica na frigideira com canela. Tô indo pro trabalho, gente, é uma correria doida, vou falar pra vocês, porque a cabeça fica completamente suada, não tem como não lavar cabelo. E aí hoje o Mateuzinho ali, tá fritando mortadela pra ele, fazendo pão na chapa ali, passando pão de queijo. Nossa, que correria. E aí, como a gente também fica muito, assim, corpo quente do treino, mesmo depois que você tomar banho, continua suando. Ai, meu Deus. Mas é o que a gente pode fazer, né? Na condição que tem. Então, bora. Bora trabalhar. O almocinho, 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, salada de tomate, pepino, abobrinha refogada, bife e frango empanado. E a sobremesa, 3 morangos grandes e meia colher de doce de leite. E o lanchinho da tarde hoje vai ser uma goiaba. E a jantinha vai ser o resto da abobrinha do almoço, salada de pepino com tomate e uma sardinha em óleo, escorrido o óleo. Tô indo pra faculdade com
confesso que eu queria ficar em casa. Eu só queria ficar em casa, sabe? Chegar em casa, ficar em casa. Cheguei do trabalho, já peguei o Mateuzinho, levei pra natação. Ele já fica, a Ana Júlia deixa ele trocado, né? Pra eu já levar, porque senão não dá tempo de trocar ele. Fez a natação. Voltei, mas deu tempo de eu comer, porque ele quis tomar banho lá na minha sogra hoje. Então, enquanto ele tava tomando banho lá, deu tempo. Eu esquentei a comida dele, né? As coisas. E subi lá pra cima. Subi lá pra cima, né? E subi as coisas pra ele. Então, aí foi um pouquinho mais tranquilo. Não dá tempo de eu tomar banho, nada disso. Tem que ficar só com o banho da manhã mesmo. Depois, na hora que eu chego, antes de dormir, aí eu tomo outro. Até porque eu não consigo dormir, assim, descansar, sabe? Se eu não tomar um banho quando eu chego em casa. E aí eu quero fazer uma confissão pra vocês. Hoje, não sei porquê, mas eu estou com uma vontade doida de comer carboidrato, coisa gostosa, sabe? Não sei se é porque eu tô bem puxadinha no serviço, ansiosa com isso, do trabalho, não sei dizer. Pode ser, mas não sei fazer a correlação assim direta. Percebi esse movimento assim, na hora do almoço eu ia comer só carne e salada, eu falei, não, eu quero comer arroz e feijão junto. Comi certinho, comi de 3 colheres de arroz, uma conchinha de feijão, não ultrapassou nada ali, né? E aí eu senti vontade da farinha, porque vocês viram que eu andei colocando uma colherzinha de farinha esses dias. Eu amo farinha de mandioca temperada, farofa. Mas como eu comi um pedaço do frango empanado, então eu falei, não, aí também é desaforo, né? Então vamos cortar de um lado. À tarde eu levei uma goiaba de lanche. Na hora que eu fui comer a goiaba, antes de comer eu já fiquei, gente, nossa, alguma coisa assim gostosa, carboidratística, cheia de carboidrato aqui. Nem era açúcar não que eu tava querendo, não era nada doce, era alguma coisa salgada e guloseima assim, né? E aí, mas comi minha goiaba, tudo, vim embora. Agora a hora que eu fui esquentar ali a comida pra comer, né? Fui abrir a lata da sardinha, as coisas, falei, deixa eu tentar ficar sem. Mas o que me vinha na cabeça era uma coisa, só que nada específico. Olha que curioso. Queria uma coisa salgada, saborosa, calórica. Não sei explicar, mas nada específico. Sabe, nada específico. Mas provavelmente um pão muito recheado com alguma coisa, um lanche, não sei. Nada específico, tá? E aí falei, não posso sucumbir a isso. Porque eu não iria ter tempo hábil para comer alguma coisa tão gostosa assim, que não ia dar nem tempo de preparar e nem tempo de pedir chegar para eu ver, porque é coisa de minutos que eu tenho, né? Então não ia dar. E se eu fosse preparar uma coisa, ia ser só por ser calórico e carboidrato. Nem o Matheus tava ali comendo, esquentou uma carne, tava colocando no meio de umas bisnaguinhas, ia acabar sendo isso. Bisnaguinha com alguma coisa, ia acabar sendo esse tipo de coisa. E aí eu não queria gastar minhas fichas com isso, né? Já que era se eu fosse comer uma coisa calórica e gostosa, que não fosse uma coisa no improviso ali, só porque era mais calórico. E essa semana já tá muito judiada, né, gente? Teve a viagem, os excessos da viagem. Teve, por mais que eu dei uma segurada em algumas coisas, mas foi excesso. Ontem teve aniversário de casamento. Tudo bem que não foi nada assim, né, do ponto de vista da dieta tão absurdo. Mas mesmo assim é diferente do que o normal quando tá na linha. Amanhã, depois de amanhã, na sexta é feriado. Então a tendência de se comer coisas, né, diferentes ou mais difíceis de regular tudo, quantidade, qualidade, tudo é mais provável que seja mais difícil. Então por isso eu segurei, mas confesso pra vocês, e eu não mostrei a hora que eu acabei de comer agora pra vir a salada com a sardinha, né, e a abobrinha. Eu peguei 2 uvas. Eu peguei umas uvas verdes para as crianças.
eu peguei a normal, acho que é a Thompson, que é sem semente, que eles gostam. E peguei uma outra que chegou agora no shopping da Nutri, que é, nossa, doce, bem suculenta, assim, caldulenta. Então eu peguei 2 uvinhas, 2 bolinhas mesmo só, 2 uvinhas. Como ela é bem doce, aí eu comi elas de sobremesa, as 2 bolinhas, só pra ficar com o gostinho do doce ali na boca. Mas não era essa o meu calcanhar de Aquiles, não era esse meu calcanhar de Aquiles hoje não. Hoje meu calcanhar de Aquiles seria... Então hoje, se tivesse... Eu tinha hoje pensado em pedir pra menina que faz as coisas ali perto de casa, na esquina, que ela hoje ia fazer pela primeira vez pra venda empadinha. Eu gosto de empadinha. Empadinha acho que de frango, empadinha de palmito e empadinha de carne seca. E aí eu ia pedir umas lá pra casa, mas eu falei, gente, se eu pedir, ainda mais nessa tara que eu tô pra carboidrato, não vai dar bom, né? Então, falei, conheço meu eleitorado. Falei, não vai dar bom não. Falei, então vamos tentar mais um dia, né? Mais uma refeição, mais um dia. Vamos ver como é que eu vou chegar da faculdade. Porque se eu chegar com muita fome, com mais essa vontade doida, eu vou tentar, se o Matheus for buscar na Júlia, a hora que ela chegar, eu já vou tentar já chegar e já dormir, pra não correr o risco de enfiar os pés pelas mãos. Então, bora estudar. Queria ficar em casa, com as pernas pra cima, comendo uma coisa gostosa. Mas eu vou fazer o contrário disso, porque eu preciso fazer. Então, bora estudar. E você viu o vídeo da bioimpedância? Gente, deu um trabalho fazer aquele vídeo. Eu tive que ficar printando, cortando parte por parte das 2 bioimpedâncias para colocar na edição na tela. Deu um trabalho lascado. Foi mais demorado editar ele do que editar os diários, eu acho. Nossa, deu trabalho. E ficou muito legal. Os comentários, o feedback de quem assistiu foi muito bacana, né? Mostrando a evolução com 50 dias de atividade física, o que aconteceu no meu corpo. Eu já tinha comentado no último diário superficialmente, tinha prometido que eu ia fazer um vídeo bem só sobre a bioimpedância e eu fiz mesmo, e ficou bem legal. E o pessoal tá gostando. Então, se você não assistiu ainda, entra aqui no canal, dá uma olhadinha aí nos últimos vídeos, que você vai encontrar o vídeo da bioimpedância. Se der, eu deixo ele no final desse vídeo. Se ele não aparecer pra você, aí você dá uma procuradinha. Tarde por aqui já. Agora são 10h20. Tô voltando pra casa, né? Chegando já. Já tô na minha cidade. Gente, tá desesperador. Tá desesperador. E aí começou a me dar fome, meu estômago começou a roncar, né? E acho que somado a essa vontade louca de comer uma coisa gostosa. Eu sei que tem algum fundo emocional, né? Porque não deve ser fisiológico essa vontade, né? Emocional. Mas tá tenso. Aí o Matheus mandou mensagem que tinha pedido cachorro quente pra ele, se a gente queria. Eu falei que não. Depois apareceu pra mim a postagem do coisa de japonês aqui da cidade, com uma promoção pra hoje. Eu cheguei a começar uma conversa com eles na hora que eu tava saindo da faculdade e não finalizei a conversa ainda, mas eu tô falando com vocês, minha boca tá enchendo d'água. Vocês não têm noção. Enchendo d'água. E eu não sei. Não sei, juro que eu não sei se eu vou conseguir dormir sem comer. E aí, se eu for comer, eu quero comer uma coisa gostosa que vale a pena. Não vou gastar minhas calorias com uma coisa que não vale, não. Ai, gente, que coisa horrível. Fazia muito tempo que eu não me dava isso. Assim, coisa parecida, né? Em episódios de compulsão, essas coisas assim, eu conheço um pouco esses sentimentos, assim. Mas eu tenho tido um bom controle. Mas hoje eu não sei o que tá acontecendo. Hoje o dia todo, assim. Eu honestamente, tem hora que eu fiquei tentando, comecei a conversar com eles pra pedir um combo promocional lá pra dividir com a Ana Júlia, a hora que ela chegar da faculdade. Eu odeio comer tardão, vocês sabem disso. Enfim. Mas, sabe quando parece que você quer comer pra pôr fim a isso? Pra ver se essa vontade, essa angústia passa, assim. A angústia da comida. Ai, não sei. Uma coisa muito, muito
esquisita, assim, fazia um bom tempo que eu não sentia, sabe? E aí eu tô num dilema entre ficar brigando com isso e tentar dormir e largar quieto, ou não, pedir, me permitir ali e passar o dia, sabe? E virar essa página. Não sei. Se eu só aparecer aqui amanhã cedo é porque eu resolvi tentar tocar. E se eu for resolver comer, que eu estou muito tendenciosa, vou ser honesta, eu volto pra mostrar. Cheguei na porta de casa. Ah, gente, não resistirei. Tô aqui esperando a Júlia chegar. Fiz o pedido do combinadinho que eu vou dividir com ela. E tô esperando eles avisarem que tá pronto pra eu poder ir buscar. Não vou ficar me justificando pra mim mesma, porque eu sei que não tem justificativa física pra isso, que é de cunho emocional mesmo. E não vou ficar muito preocupada com isso, não. Vou me permitir comer sem grande culpa. Amanhã a vida que segue, fazer meu treino. Mas vou ficar bem de olho nisso. Porque o problema disso é se isso se repetir, né? O problema disso é se começar a acontecer com frequência. E eu conheço e sei que não é um bom lugar, uma boa coisa. Quero ver se eu aproveito agora esse feriadinho, final de semana, para fazer prática de Ho'oponopono de novo. Quem é novo aqui no canal tem um vídeo que eu faço a prática de Ho'oponopono para você ir mentalizando junto comigo, repetindo mentalmente junto comigo, justamente para essas questões alimentares, questão de compulsão alimentar, questão as raízes mais emocionais. E faz uns tempinhos aí que eu não faço. E quando eu faço, eu sinto que melhora muito, fica muito mais leve, sabe? Muito mais suave. Tem um outro vídeo, que eu só tenho 2 vídeos de Ho'oponopono no canal. Um é explicando o que é o Ho'oponopono, a origem, né, dessa prática. Ela não é religiosa, tá, gente? Então, assim, independente da sua religião, ela não é religiosa. Mas me ajuda muito com isso. E faz um tempinho, assim, que eu não pratico. E aí eu tô sentindo falta hoje. Hoje eu estou sentindo falta. Poderia não comer? Poderia. Resistir com esforço muito grande. Poderia sim. Talvez deveria, talvez devesse. Talvez, mas vou comer. Vou comer em horário errado, coisa errada. Só a quantidade, que não vai ser tão errada, porque vai ser um combinadinho que eu vou dividir com a Ana Júlia. Mas esse combinadinho vem peça hot, que é peça frita. Mas tá vindo muito de encontro a uma coisa saborosa e carboidrato, cheio de carboidrato que eu queria, sabe? E tem proteína também ali do salmão, das coisas, né? Mas vocês entenderam que tá fora. Esperando a Pioia chegar ou eles avisarem que tá pronto pra eu buscar. Quem me der um ok primeiro aqui, eu vou acudir. Vou me acabar. Quinta-feira. E, gente, as consequências das escolhas da gente, elas são obrigatórias. Consequência é uma coisa que não é opcional. Eu comi super tarde ontem, a quantidade, né, foi grande. Aqui, o combinado eu dividi com a Ana Júlia, mas aquilo que eu pus no prato já era metade do combinado. Então, ou seja, foi muito, né? Foi muito mesmo, assim. Não tinha nada de regramento ali. E aí, logo na sequência, eu fui dormir, porque aquela hora já era 11h30 da noite, 11h40 da noite. A consequência, dormi mal, tive pesadelo. Meus piores pesadelos são quando eu como muito tarde. Então eu tive um pesadelo horrível, assim, envolvendo filhos, sabe? Horrível. Então eu acordo, quando acontece isso, eu acordo muito mal, assim. Acordei inchada, acordei com o corpo ruim, sabe? Lento, cansado. E emocionalmente ruim, porque quando eu tenho esse pesadelo assim, nossa, eu acordo, demora um pouquinho parece pro meu corpo entender que a realidade foi só um pesadelo, sabe? Aí já acordei meio atrasada, já deixei Mateuzinho na escola em cima do horário. Vou chegar agora
provavelmente vai estar acabando o alongamento. Mas o que a gente tem que entender quando acontece esse tipo de coisa, que a gente, ou por escolha, ou porque estava irresistível, né, sair fora, sei lá pelo quê, que a gente não pode usar aquilo para falar assim, já meti o pé na jaca mesmo, então não vou treinar amanhã não. Já acordei corpo ruim, não vou treinar não. Não, pelo contrário, tem que usar isso para falar, não, por isso mesmo você tem que ir. Você tem que ir porque você tem que entender também o preço das coisas, né? Tem que entender que quanto mais você se distancia, mais você vai ter que lutar para retomar no seu processo de novo. Então, por isso, apesar de tudo isso, vamos treinar. Minha gente, que treininho danado. Como amanhã é feriado, ela puxou as atividades do feriado para hoje. Ainda faltou, né? No final eu saio antes um pouco, senão ainda tinha 500 metros de corrida e mais 2 exercícios. Ainda tinha. Mas foi ótimo. Nossa, dei tudo de mim. Meu tornozelo hoje estava doendo, estava sentindo bastante. E mesmo assim eu não caminhei não. Foram quase 1 quilômetro de corrida intercalado, né? Assim, picado no meio do bloco de 300, bloco de 200, bloco de 100 metros, né? Essas coisas. Mas eu corri lutando contra meu corpo e minha mente a cada segundo, assim. A hora que eu olhava o box assim longe, minha mente já falava, deu, vai caminhando. E aí eu via algumas pessoas caminhando, porque estavam sentindo os treinos dos outros dias. Mas uma das coisas que eu quero falar com vocês, uma delas é sobre isso, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. Com ninguém. Já falei pra vocês, primeiro dia que eu cheguei lá, uma querida que treina lá há muito tempo, é uma das que mais treina, ela me deu um conselho extremamente valioso. Ela disse, olha, não olhe pro lado, não se compare com ninguém, que tudo vai dar certo, você vai evoluir no seu tempo e não vai desistir. Se você se comparar com os outros aqui, você vai desistir, porque parece muito longe. E foi um dos conselhos mais valiosos assim, que eu já recebi. E acho que dá pra aplicar em outras áreas da vida. Mas não se comparar não quer dizer que a gente não se espelha, que a gente não é comparar, eu queria usar um outro termo, mas se inspira. Então, se for pra gente levar nossa régua pra algum lugar, que a gente jogue nossa régua pro alto, não no termo da comparação, mas em termos de onde eu quero chegar. Eu vejo algumas pessoas lá que fazem coisas que acho até lindo de ver, né? Que conseguem usar o corpo para fazer manobras e coisas incríveis, né? Assim, especialmente na barra, na corda, que são coisas que me encantam muito de ver. Essa parte do ginástico me chama atenção, assim. E por mais que eu brinco, que eu falo, vai algumas encarnações para eu chegar lá, talvez eu nunca chegue em algumas coisas. Mas eu vou lutar pra isso, porque a minha régua tá lá, sabe? Aonde eu tô mirando lá. E paralelo a isso, tem outras pessoas que estão lá há 1 ano, né? Um pouco mais de 1 ano. E mais até. E eu não vou falar fazer corpo mole, porque é uma palavra forte. Eu não sei o que a pessoa tá sentindo naquele dia. Mas eu sei que ela tem potencial, porque já vi fazer outras coisas. E vejo, por exemplo, hoje, só caminhando o tempo todo, sem nem tentar correr. E o treino era com corrida. E tá tudo bem pra elas, mas não está bem para mim. Eu não quero ficar nessa zona de conforto, entende? Então eu não quero jogar minha régua pra lá. E aí é tentador, a hora que você sai pra correr, você vê um grupinho caminhando e você ter companhia pra ir caminhando e conversando. E é mais solitário você correr sozinho, porque os outros que correm bastante já correram faz tempo. Mas a minha jornada, ela é solitária nesse sentido, né? É uma luta comigo, contra o meu corpo, né? Contra a minha mente. Então,
Eu acho que esse é um dos pontos. E o outro ponto que eu queria complementar é sobre a minha fala na hora que eu fui, né? Que pareceu que foi meio que uma punição, assim, de eu teria que hoje, justamente, por um lado não uma punição, mas uma compensação, e por outro lado, é no sentido de mostrar pra mim que esse é o meu novo normal. O meu novo normal é controlar a alimentação, o meu novo normal é fazer exercício físico, esse é o meu novo normal. Então eu tenho que voltar o tempo todo pro meu normal, né? Então acho que são essas duas falas. Cheguei em casa agora, fazer um cafezinho rapidinho, tomar um banho rapidinho e trabalhar presencial, que amanhã é feriado. O cafezinho da manhã, café purinho, 2 ovos mexidos com bacon e 3 torradinhas de pão francês com palhada. Estou chegando pela segunda vez em casa, né? Eu cheguei do serviço. O almoço hoje, a gente almoçou fora de casa. Almoçou num restaurante aqui. E aí eu vou deixar o meu prato passando aqui pra vocês. Eu coloquei um pouco de arroz, pouquinho, acho que não deu 3 colheres de arroz. Coloquei um pouco de salada. Coloquei o que eu achei que era creme de milho. Só que aí depois descobri que era purê de batata. Tava cara de creme de milho, mas eu descobri depois que era purê de batata, então falhou. Coloquei um pouquinho de macarrão, coloquei torresmo, coloquei carne e um pouquinho de frango com legumes. Acho que foi isso. E comi bebida, né? Não tomei nada. À tarde de lanche eu levei uma goiaba pro cartório. Comi uma goiaba e cheguei em casa varada de fome, mas cheguei, ajeitei o menino pro futebol, recolhi uma sopa do varal, levei o Mateuzinho pro futebol. Tô chegando agora em casa. E estou com fome, mas a fome deu uma diminuída, né? Porque eu tava varada de fome. Aí não comi e fui, agora a fome deu uma diminuída. Mas tô com bastante fome, mas menos enlouquecedora do que tava. E aí não sei, provavelmente pode ser que eu coma alguma coisa fora, né? Feriadão amanhã, gente. Feriado acaba acontecendo. O Matheus deve chegar daqui a pouco, talvez com propostas de comer alguma coisa. Vamos ver, né? Como é que vai ser. E tô pretendendo treinar amanhã no aulão de sábado. No aulão de feriado, né? Sexta-feira é feriado, amanhã cedo tem pesagem. Acredito que tem grandes chances de ser uma pesagem muito prejudicada, né? Por conta dessa semana. Mas vamos em frente. E hoje eu não vou na faculdade porque eu vou fechar gerencial, vou trabalhar até mais tarde. Então agora eu vou pegar firme no serviço. Aproveitar enquanto o Mateuzinho, na hora que eu vim do futebol, o Mateus estava ali com os amigos, ali na padaria. Eu deixei o Mateuzinho ali, que ele quis descer com o pai dele. Ele falou que logo tá vindo embora. E a Ana foi pra faculdade. Então, vou aproveitar para dar uma adiantadinha nas coisas que eu tenho de trabalho. Mas, gente, antes mesmo de fazer a pesagem amanhã, eu quero mostrar pra vocês o porquê que eu não tô tão preocupada, assim, com balança, né? Essa saia aqui era uma saia que ela tava difícil de fechar. Depois ela ficou fechável, né? Já faz um tempo já. Só que ela ficava muito justa. Aqui ela ficava, nessa pala, ela ficava muito, muito justa. E aí, hoje eu fui colocar ela, já fazia uns diazinhos que eu não colocava. Não muitos dias, não, tá? Olha isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Olha isso aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver isso aqui, ó? Vou colocar minha mão de lado pra vocês verem, ó. Ó. Ó, e ainda dá espaço, ó. Vocês estão vendo? E aí eu tive que ficar meio que puxando ela hoje, porque ela começou a dar uma descida. Então eu vou ter que mandar na costureira pra poder ajustar isso aqui, pra eu não ficar desconfortável, né? Essa blusa, nessa região aqui, ó, das costas, ela era, aqui ela é malha, ela era completamente grudada. Dava pra ver as dobrinhas, assim, ó. Então, aqui, agora, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ela não está assim. Então, isso que tá me confortando. É o que tá me consolando, né? Não só lá o papel da bioimpedância, mas é as medidas na prática, né? Na prática mesmo, né? Tá modelando o corpo, né? Atividade física, tentar comer o mais certo possível, né? Quando dá, só que sem ficar sem as coisas que gosta totalmente, né? O tempo todo. Então, devagarinho, né? Tá indo. Então, a gente não precisa desanimar, né? Então, amanhã, mesmo que a balança dê ruim, que eu acho que vai dar, porque ela já tava dando ruim até quando eu tava fazendo tudo certo, né? Imagina essa semana. A chance é grande. Mesmo assim,
não tem por que eu estar desanimada, porque eu tô muito, infinitamente melhor do que eu estava no começo do processo, né? Vou fazer o quê? Vou fazer uma rapidez com um ovo e 2 fatias de mussarela. Era isso que eu queria comer? Não. Não era isso que eu queria comer, mas vou comer isso. Acabei botando uma fatia só de mussarela, então ficou uma rapidez, um ovo e uma fatia de mussarela. Bora pesar. 83,750. A balança essa semana subiu 750 gramas, né? 750 gramas. Era esperado mesmo, porque fazendo certinho já sobe, imagina sem fazer certinho. Então, essa semana alimentarmente foi desafiadora, tiveram excessos, tiveram algumas coisas fora, e o resto eu tentei manter a linha do melhor jeito que deu. Mas eu posso me orgulhar da atividade física. E como a gente já falou aqui da bioimpedância, já falou aqui que é um processo, já falou aqui que a gente não vai se apegar nisso, eu continuo pesando justamente para mostrar para vocês o poder da perseverança, de continuar, apesar da balança, apesar dos pesares, apesar dos desafios, e vamos em frente. E eu espero ver você no próximo diário.